Bom, estamos de volta com o assunto de Estado, debatendo hoje as questões do agronegócio e outras questões todas que envolvem o Estado de Mato Grosso, com os 3 senadores da bancada estadual. Neste último bloco, mais perguntas enviadas pelos telespectadores. Nós vamos primeiro dar a palavra ao senador Pedro Taques para falar sobre a questão da BR-364, senador Jaime Campos. Depois entramos, então, na questão da hidrovia, que tem algumas perguntas sobre esse tema especificamente. Senador Pedro Taques, por favor. Eu acho que a questão da logística ela vai ser resolvida. Como disse o senador Maggi, eu fiz essa viagem recentemente de Cuiabá a Santarém de carro, até final de 2012, me parece que a safra já vai sair por ali, a 158, a ponte lá de Itapirapé, lá perto de Confresa, já está se resolvendo. Nós estamos trabalhando pela federalização de duas, a MT-100 e a MT-110. Agora, o que me preocupa, além da logística, é o pós-logística. O que é esse pós-logística? Nós precisamos de logística para que os nossos produtos possam chegar no mercado internacional a preços competitivos. Esse é o primeiro ponto. Agora, nós precisamos verticalizar a nossa produção. E para isso nós precisamos preparar o nosso povo. Nós precisamos fazer com que o cidadão ele seja também inserido neste desenvolvimento econômico. E para isso nós precisamos de equipamentos sociais, saúde, educação, precisamos disso. Nós precisamos preparar o nosso povo sob pena e daqui a pouco nós já temos o chamado desemprego estrutural. Como já existe na região de Lucas, Nova Mutum, Sorriso. Pessoas para trabalhar, existe colocação no mercado de trabalho, mas não existem pessoas preparadas para isso. Então, muito mais do que preocuparmos com a logística, é que isso vai se resolver e eu tenho certeza que nós estamos aqui a buscar esta resolução. Mas isso passa por um papel do Poder Executivo. Nós somos senadores, é o Poder Executivo que tem esta atribuição através do apoio dos senadores e nós estamos fazendo isso. Mas o pós-logística, ele deve nos preocupar para que nós possamos fazer com que o bolo cresça, mas esse bolo precisa ser dividido também e nós precisamos dar ao povo do estado de Mato Grosso, a população do nosso estado, melhor qualidade de vida, porque senão não adianta este desenvolvimento. Senador Jaime. Bem, já colocaram bem aqui os 2 senadores. Mato Grosso, como bem disse, é um estado de dimensão continental, 900 mil quilômetros quadrados. Vai passar 2, 3, 4, 5 governadores, não vão resolver os problemas estruturantes. Vamos chegar perto, mas ele é complexo. O Mato Grosso, para você ter a noção, o Brad disse que fez 2 mil quilômetros de asfalto, outros ex-governadores fez mais um pouquinho, Brad, não foi 1.900. Deve ter sido feito mais ou menos 3.500 quilômetros. O Júlio fez 2 mil quilômetros, eu fiz 900. Estradas estaduais. Estaduais. Federais. Algumas federais. Então, existia. Feito isso, o que acontece? Nós temos que ter urgentemente a questão do transporte intermodal. Só o transporte rodoviário não resolve o nosso problema diante da distância que nós temos dos portos, ou seja, nós transportamos de Sorriso lá para cima, Lucas, dá 1.600, 1.700 quilômetros aqui no Porto Paranaguá. Nós vamos sair pelo Porto de Santarém. Agora, o que nós podemos fazer é outras estradas estruturantes. Já está se fazendo a 242. Nós temos que pavimentar uma importante rodovia, que é a estrada, hoje eu federalizei como senador da República, a BR-174, que liga o noroeste do estado, saindo para o estado de Rondônia. Nós temos que concluir urgentemente essa BR-163, eu espero que até 2013 ela esteja concluída, sob pena de que nós demorarmos mais, ficar muito mais complexo para nós em termos de produção agrícola. Entretanto, com a chegada da Ferronorte a Cuiabá, está prevista a construção também da ferrovia Centro-Leste, que demanda aqui o estado de Goiás também saindo para Lucas de Rio Verde e com uma variante para o estado de Rondônia. O que nós precisamos fazer é um transporte intermodal. Sobretudo, concluindo aqui, porque você quer me perguntar no ar aqui, é a questão do transporte integrado. Rodoviário, ferroviário e, sobretudo, hidroviário. Mato Grosso tem um potencial fantástico e que não está sendo explorado. Ora, senador, a chamada famosa saída para o Pacífico não é uma alternativa ou também se coloca como alternativa de escoamento? Claro que é. Nós temos não só pelo Pacífico, nós temos aqui 3 potencial que eu, na minha visão particularmente, que eu tive a primazia como governador, de conhecer, de visitar, inclusive, países que puderam fazer essa integração, que é a hidrovia Telespires-Tapajós, que é a hidrovia Araguaia-Tocantins, que é a hidrovia Paraguai-Paraná. E, sobretudo, que é muito importante, Armando, deixar bem claro, esse é meu ponto de vista, é a minha opinião. Não se pode mais construir usina hidrelétrica no Brasil sem fazer cruzas. É um crime.
Então, isso aí eu não posso conceber em pleno século XXI que o governo federal deixa construir centenas, ou vamos dizer dezenas, centenas de usinas hidrelétricas e não deixar inclusas. Vamos aprofundar esse assunto com uma pergunta que temos aí. Mas antes da pergunta, até um pouquinho, eu gostaria de registrar aqui a participação dos telespectadores, que afinal eles são o objetivo desse nosso debate. O Irineu Campanucci, de Cuiabá, ele quer saber, falando nessa questão de transporte intermodal, quais são os planos para que a logística implemente o transporte ferroviário. Essa é uma. O telespectador Munefumi Matsubara, de Sinop, ele pergunta aos senhores três por que a hidrovia somente na Amazônia, de Porto Velho a Itatiquaia. Aqui está Itatiquaia. Né, tá. E nenhum projeto em Teles Pires, Tapajós, Juruena, Tapajós, Rio Xingu e Araguaia, e que seriam, para no entender dele, a redenção de Mato Grosso. Vamos agregar a tudo isso a pergunta do diretor da Agência Nacional de Transportes, que fala sobre a questão das hidrovias, dos transportes aquáticos, né, que fala sobre a questão das hidrovias. Vamos lá. Senhores senadores, o estado do Mato Grosso é um estado privilegiado. É um estado que tem muitas virtudes. O regime de chuvas, a quantidade de terras e a própria produtividade que hoje se tem lá transforma o estado do Mato Grosso sozinho em um dos maiores produtores de alimentos para o mundo. Mas esse estado também tem um grande desafio. E o grande desafio está na logística. Nós acreditamos que a grande saída para o estado do Mato Grosso é utilizar as hidrovias que estão aqui disponíveis para serem efetivamente implementadas, como a hidrovia do Rio Madeira, do Teles Pires Tapajós, do Rio Tocantins e do Rio Paraguai, para que elas possam contribuir para reduzir o custo e transformar a produção, o escoamento da produção ambientalmente mais sustentável. E aí temos a grande questão de Estado. Como é que os senhores senadores podem se engajar e o que podem fazer para transformar esse nosso potencial efetivamente em hidrovias? Senador Blairo Madison está esperando algum tempo para responder sobre hidrovias, depois a gente vai na sequência. Ele se inscreveu primeiro aqui. Já está no seu segundo, então apenas fica com o terceiro. Tá certo, vamos na sequência então. Combinado. Primeiro, cuidado, eu sou mais velho, né? Aí vem o Blairo e que vem você. Não, só para voltar no assunto antes, quando eu falei 1.940 quilômetros, a missão de estradas estaduais. E no caso do governador Júlio... Essa pequena correção, né? Está correto. O governador Júlio e o seu... Daqui a pouco fizeram estradas federais, né? No caso, a BR-163, por exemplo, a BR-70 foi feita toda nesse período. Verdade. Então, na questão das hidrovias, falou-se aqui de Porto Velho e Itacoatiara, né? É a única hidrovia que a gente tem funcionando. Na verdade, não é uma hidrovia, é uma calha navegável, né? As outras são hidrovias que nós temos que implementar, né? E hoje, quando eu saí de Cuiabá para cá, encontrei o seu Matsubara no aeroporto, estava indo para Sinop, ele falou, não esqueça de falar da hidrovia do... Combinado. Né? Não esqueça de falar da hidrovia do Teles Pires Tapajós. Na realidade, o que tem acontecido, e a pergunta do cidadão aqui da ANTAC, ela representa bem o seguinte. Nós temos duas políticas diferentes, uma para energia elétrica e outra para transporte. O seu Matsubara, por exemplo, ele lidera, junto com o pessoal de Sinop, um movimento para não deixar fazer usinas hidrelétricas no Teles Pires sem que haja as reclusas. Estão absolutamente corretos. Só que quando o governo coloca em licitação aquele potencial hidrelétrico, ele está colocando aquele potencial hidrelétrico para a geração de energia. E não para a navegação. E não para a navegação. Para fazer a navegação, é o preço da energia, talvez até um outro tanto para fazer a hidrovia. Então... o Brasil deveria ter um fundo específico para a construção dessas hidrovias, com o recurso cash, dinheiro na mão. Cada vez que fizer um potencial elétrico e hidroelétrico, viria o governo e coloca o dinheiro de fazer as reclusas da hidrovia. O cidadão que está nos assistindo em casa, ele não quer pagar na conta de luz a questão do transporte. Então, enquanto nem seria justo. Como resolver, né? Nem então. Seria justo, né? Para mim, poderia ser até justo isso, porque uma coisa está interligada na outra. Mas então nós precisamos, e aqui é um serviço de senadores realmente, de buscar essa discussão e ver como é que se faz, ao mesmo instante, a licitação da hidroelétrica para a energia elétrica e das reclusas para os transportes
hidroviários. Aí sim, nós teríamos uma hidrovia que sairia desde Santarém e chegaria muito próximo de Sinop, no coração da produção mato-grossense, e nós poderíamos dizer, olha, o Mato Grosso, que não tinha saída nenhuma, que era o patinho feio da federação, sim, virou um belo de um cisne e virou o Mississippi, né? Quer dizer assim, um meio oeste americano, porque você pode tirar a produção já não é patinho da feio, lavoura, né? O Mato Grosso já não é patinho Em termos feio. de logística, nós ainda sofremos muito, né? Se me permite, eu vejo que esses modais de transporte eu concordo com o senador Jaime, que nós devemos fazer a integração entre eles, a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, passando por Água Boa, chegando a Lucas de Rio Verde. É interessante a chegada da ferrovia Rondonópolis, já hoje já está em Itiquira, Rondonópolis, chegando a Cuiabá e traçando o Médio Norte até Diamantino. A questão das hidrovias, Mato Grosso é um estado privilegiado com a questão da hidrovia. Nós temos a Paraguai-Paraná, que pega de Cáceres, do Porto de Morrinho, até a foz do Rio Apa, na divisa com a Bolívia, e vai até Nova Palmira, no Uruguai. Esta hidrovia já é utilizada, a colonização foi feita desta forma. Agora, nós precisamos cumprir a Constituição e cumprir a lei. Isso já foi tentado em um determinado momento e foi feito um estudo de impacto ambiental nesta hidrovia através do órgão ambiental estadual, e a Justiça, inclusive a Justiça Federal aqui em Brasília, entendeu que devia ser um órgão ambiental nacional, no caso o IBAMA. Isso já está definido, tem 3 ou 4 anos que o órgão nacional pode se fazer isso, o estudo de impacto ambiental, para que nós tenhamos o respeito às regras ambientais. A outra hidrovia, Tapajós-Teles Pires, uma parte dela é através de uma estrada, mas nós precisamos lembrar que ali na divisa de Mato Grosso com o Pará existe a reserva indígena em Jacareacanga, né, em Munduruku, né, e isso precisa ser respeitado também. Nós defendemos a hidrovia. Agora, defendemos de acordo com o que está escrito na lei. Senão, nós vamos rasgar a lei. Nós precisamos destes modais de transporte, sim. É a que menos polui, é a que transporta a tonelada com menor preço. Precisamos disso. Agora, precisamos que o governo federal cumpra as regras e isso saia sem esses transtornos no Poder Judiciário. Defendemos isso e concordo inteiramente com o senador Jaime. O senador Gellner, é bom que se diga, aqui existe um projeto no Senado da necessidade de que as eclusas sejam discutidas junto com a questão das hidrelétricas, né? Isso é importante. Mato Grosso precisa ajudar o Brasil na questão da interligação no sistema da questão da energia, mas o Brasil precisa ajudar o Mato Grosso na questão do transporte. Me permite, senador Jaime. Só me permite. Eu quero mesmo tempo. Agora nós vamos ficar devendo ao senador Jaime. Bastante você devendo tempo. Mesmo não podendo chegar atualmente, né, até Sinop com a hidrovia, mas a BR-163, ela será um complemento da hidrovia a partir de Miritituba, Itaituba, até Macapá ou até Belém, levando a soja, o milho, a produção mato-grossense. Então, aonde nós temos as calhas navegáveis, que você não tem que fazer nenhuma interferência, nós estamos usando aonde temos a produção. Agora, aonde nós temos que fazer a hidrovia, fazer as eclusas, fazer os derrocamentos, ajeitar o rio para você navegar, infelizmente isso nós não fizemos. Só numa hidrovia a gente tem alguma coisa, que é aqui em São Paulo, no Tietê. O resto é zero à esquerda. Senador Jaime. É minha vez agora? Não, senador Jaime, depois eu entro com mais perguntas. Eu estou sendo generoso. Nós estamos recebendo. Garantido. O senhor como decano. Eu estou protegendo os dois. Mas respondendo aqui, eu vi aqui o Fialho, que é o presidente da ANTAC, falar das nossas potencialidades, sobretudo não só na produção, mas particularmente em relação à questão do transporte aquaviário. Você veja bem, o governo federal, lamentavelmente, historicamente, republicanamente, investe muito pouco no transporte hidroviário. Você fazer um comparativo em relação aos Estados Unidos, é o caso do Mississippi, é uma disparidade. O Brasil transporta hoje quase 70% para o transporte rodoviário, 13, 15, 16% pelo hidroviário e essa mesma faixa no questão do transporte ferroviário. Quando fala aqui, o Braille disse aqui, olha, mas a questão do setor elétrico não tem nada a ver com o transporte, com a questão hidroviária. Eu acho que há, sim. Acho que há. Na medida em que você possa, inclusive, quando vai construir uma usina hidrelétrica, como não é o caso nosso, particularmente de Mato Grosso, lá no Teles Pires Tapajós, está sendo 5 grandes usinas hidrelétricas. Feito isso, o governo federal teria que exigir, ou seja, eu vou propor aqui um projeto de lei aqui, dizer que qualquer construção de usinas elétricas no Brasil, em termos de leito de rios, tem que deixar lá as eclusas. Por que não fazer PPP? Ou cria-se um fundo, sai da onde saiu os recursos? Eu imagino que recursos nós temos em abundância. Precisa boa vontade. O cidadão
vai fazer a parte do setor elétrico, quem ganhar a concessão, e o BNDES, em vez de financiar a estrada da Bolívia, financia e cruza dentro desse rio, fazendo aproveitamento de forma racional, sobretudo respeitando a questão ambiental. Agora, é inadmissível, por exemplo, aqui, Armando, o Tucuruí, a usina, né? A barra de Tucuruí foi há 20 anos construída. Quando da construção, a Icrusa gastava 200 milhões de reais. Essa mesma Icrusa agora, que terminou no ano passado, ela custou 2,2 bilhões de reais para o governo federal, ou seja, para os cofres públicos federal. Ora, o que precisamos ser prioridades. Ou seja, o governo tem que priorizar, tem que ser política de Estado. Nós temos que ter política de Estado bem clara no Brasil. E o que não há, bem da verdade. Não há bem da verdade. Então nós temos que aproveitar. Mato Grosso tem um potencial fantástico. O Brasil tem, de uma maneira geral. Lamentavelmente, por que está hoje onerosa a nossa produção? Por que o Brasil não é mais competitivo? É diante da falta de logística. Os nossos portos estão ultrapassados, as nossas rodovias, as nossas ferrovias totalmente sucateadas. A ferrovia Norte e Sul tem 20 anos construída, iniciou no governo Sarney, até hoje não concluiu, Armando. Então, falta de prioridade, falta de